nos prestaram muitas honras, e quando embarcamos, providenciaram-nos todas as coisas de que necessitávamos. Amém? Vou repetir. Esses nos prestaram muitas honras, e quando embarcamos, providenciaram todas as coisas que necessitávamos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Feche os teus olhos, curve as vossas cabeças, vamos orar, agradecendo a Deus por esta palavra. Querido Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra que já foi lida nesta noite. Nós lhe pedimos a tua graça, a tua força, a presença e o mover do teu Espírito, para que possamos ouvir a tua voz neste lugar. Que tudo e todos, Senhor, que venham contra a tua palavra, sejam neste momento repreendidos, e que a chama do teu Espírito possa blindar o nosso coração e fazer dele terra fértil para receber esta semente que é poderosa para curar, transformar, fortalecer e fazer todas as coisas que lhe apraz. Assim nós oramos e lhe agradecemos no nome de Jesus, e quem crê diz amém e seja dando glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos, um momento que eu peço aos irmãos muita atenção para ouvir esta palavra, que com certeza tem a direção de Deus e o propósito de mudar as nossas vidas. Nós lemos aqui o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, que vai falar sobre o episódio em que Paulo se encontra em uma ilha chamada Malta, e ali ele é recebido pelos nativos desta ilha, e algumas coisas acontecem naquele lugar. Mas para que possamos entender o que verdadeiramente está acontecendo aqui, no verso 10 do capítulo 28, onde a Bíblia diz que Paulo saiu dali com muitas honras e com tudo que ele necessitava, nós vamos perceber que antes deste verso acontecer, muitas coisas aconteceram para que Paulo pudesse chegar aqui neste lugar, e para que tudo isso pudesse acontecer. Nós sabemos, irmãos, que Paulo foi um homem conhecido pela palavra de Deus como um apóstolo, apesar de que muitos duvidavam deste chamado, porque os apóstolos eram homens que puderam conviver, teologicamente falando, homens que foram testemunhas oculares do ministério de Cristo, a saber, os 12 discípulos que caminharam com Cristo eram conhecidos como os apóstolos de Cristo. A palavra apóstolo significa enviado ou missionário, e muitos questionavam o apostolado de Paulo, porque Paulo não viveu com Cristo quando Cristo caminhava em seu ministério nos 3 anos e meio aqui na terra. Mas Paulo questionava que o apostolado dele era verdadeiro, porque assim como Cristo chamou e apareceu para os discípulos, assim também Cristo um dia apareceu para Paulo e chamou ele para uma missão. Paulo entendia que, independente de ter vivido com Cristo, ele também foi chamado por Cristo, e isso já era suficiente para autenticar o ministério dele sobre esta terra. A palavra de Deus é muito clara quando fala do chamado específico do apóstolo. Paulo foi chamado para pregar às nações e não aos judeus. A Bíblia revela que o chamado que Deus tinha para a vida de Paulo era pregar aos gentios. E quem são os gentios? Era todo o povo que não fazia parte do povo judeu.
a princípio, a promessa de Deus recaía somente para este povo, os judeus. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus veio para eles, mas eles não receberam Jesus. E aqueles que não receberam Jesus, deram uma oportunidade a todos aqueles que então receberam Jesus de serem feitos filhos de Deus. Então, se houve uma oportunidade para homens e mulheres que não estavam naquele povo judeu de serem filhos de Deus, alguém teria que sair para pregar estas boas novas a estas pessoas, que no caso hoje somos também nós, daqui da Ribeira, porque somos de outra nação, nação brasileira. E o Evangelho, a promessa de Cristo, tudo que Deus reservou para as nossas vidas, só está acontecendo na minha e na sua vida no dia de hoje, porque aquele apóstolo foi escolhido por Deus para pregar esta mensagem a todos aqueles que não eram daquele povo. Quem me entende até aqui, diga amém. A Bíblia vai dizer então que a igreja central, a igreja que estava localizada em Jerusalém, que tinha como pastor presidente Pedro e todos aqueles apóstolos que estavam com ele, Tiago, João, envia Paulo para algumas missões. E dentre estas missões, Paulo começa a ganhar aquele povo para Jesus, porque a mensagem do Evangelho, a Bíblia diz que era o poder de Deus. Então os homens que não eram da Judéia, das nações vizinhas aonde Paulo passou, começaram a ouvir a promessa de Cristo, de salvação, de vinda, de retorno para buscar aqueles que o servissem, e começaram a acreditar. E a Bíblia vai dizer que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então um acúmulo de pessoas salvas, assim como nós hoje, começou a aumentar. No entanto, a responsabilidade de Paulo também começou a aumentar. E a Bíblia revela que Paulo não fez somente uma viagem, ele fez 3 viagens. Só que na terceira viagem, algumas coisas acontecem, porque é perceptível para Paulo e para todos aqueles que estavam naquele lugar, que o Evangelho estava causando dores na alma de Paulo, porque agora ele estava sendo ameaçado de morte. Então chegou o momento dessas ameaças se concluírem na vida de Paulo. A Bíblia vai dizer que Paulo chegou em Antioquia, e ali existiam alguns profetas, homens que recebiam mensagens de Deus, e disseram para ele: não desça para Jerusalém. Amarraram Paulo com o seu cinto e disse: isso é que vai acontecer com você. Vão lhe amarrar e vão lhe matar por causa desta mensagem que você prega. Paulo disse: eu não tenho medo do que vem, eu não tenho medo do que está para acontecer. No entanto, que eu esteja pregando a verdade, fazendo aquilo que Cristo me enviou, eu estou tranquilo, eu estou bem. Então Paulo desce para Jerusalém, e é isso mesmo que acontece. Acusam Paulo de coisas que ele não cometeu, amarram e prendem Paulo. Paulo passa por um julgamento, e neste julgamento, Paulo, como cidadão também romano, porque era Roma quem imperava naqueles dias, Paulo apela para César. Todo homem que apelasse para César, que era um imperador de Roma, teria o direito, como um cidadão romano, antes de ser julgado em uma sentença final, estar diante de César, para que César pudesse assim decretar juízo sobre este homem. Então não puderam matar Paulo dentro de Jerusalém, porque Paulo exerceu o poder da sua cidadania romana e apelou para César. No entanto, agora começa uma viagem, mas agora não é somente uma viagem que Paulo saiu com os próprios pés para pregar o Evangelho e ganhar almas, mas uma viagem agora que Paulo estava sendo escravizado, preso, acorrentado, para ser apresentado a um juízo que levaria à sua morte. Só que eu vim dizer algo aqui para esta igreja, e começo a pregar esta mensagem neste momento. Por mais que o mundo tente nos acorrentar e nos parar na missão que Deus tem para as nossas vidas, ainda assim o propósito de Deus continuará de pé sobre a nossa história. Eu quero lhe dizer que por mais que pareça que é o fim, por mais que Satanás pense que vai lhe parar, lhe acorrentando e levando a juízos desta terra, Jesus ainda continua de pé no propósito sobre a tua vida. Satanás pensou a mesma coisa que pensou com Paulo, com Jesus. Pensou que amarraria Jesus,
que levaria Jesus a uma cruz, que mataria Jesus e ali seria o fim. Mas mal sabia ele que no sofrimento da cruz do Calvário, Deus estava projetando vida para mim e para você. Não importa os projetos de morte que estejam sobre a nossa vida e sobre a nossa história, mesmo que se levantem para nos destruir e nos matar, se a nossa vida tiver uma promessa que vem dos céus, ainda assim tudo vai colaborar para o crescimento daqueles que estão na presença de Deus. Quem me entende nesta noite, diga amém. Deus tem um propósito nesta dor. Deus tem um propósito nessa história. A palavra diz que então pegaram Paulo, prenderam Paulo junto com outros criminosos e colocaram Paulo dentro de um navio. Os soldados romanos, os criminosos, e um percurso que sairia agora de Jerusalém e levaria estes criminosos até Roma, à presença de César. O juízo estava decretado pelo homem, mas o percurso era Deus que estava fazendo. Eu vou repetir: o juízo já estava decretado pelo homem, mas a tua história neste percurso, Deus ainda está escrevendo. Paulo agora está dentro deste navio, meus irmãos, junto com muitos criminosos. E a Bíblia vai relatar, no capítulo de número 27, ainda no verso 18, que um vento muito forte começa a sacudir este navio. Mas o vento era tão forte, que deixou até o comandante daquele navio, um marinheiro romano experiente, em desespero. O vento batia a ponto de querer destruir um navio gigantesco. O vento era tão violento que não somente os oficiais romanos, mas todos aqueles mais de 200 homens que estavam dentro daquele navio achou que não teria mais jeito para a vida deles. Tem coisas na nossa vida que é da mesma forma. Tem vento que tem chegado para destruir, desestabilizar a vida daquele que está dentro do barco. Mas eu tenho uma boa palavra para você. Eu não posso deixar de falar isso daqui. Se dentro deste barco estiver alguém que tem promessa de Deus, não se preocupe com o vento que está soprando, porque Deus vai garantir a sua chegada onde Ele determinou. O problema aqui, meus irmãos, é que tem muitos que estão entrando em desespero e sendo destruídos por vento que tem soprado. E o vento realmente vem para destruir. Mas a Bíblia vai dizer que maior é aquele que está conosco. As lutas da tua vida não podem fazer você perder a visão dos céus. Você precisa estar estabilizado na promessa que Deus lhe fez, que você vai chegar. O desespero, ele vai acontecer. As lutas vão acontecer. O vento vai soprar e vai bater para mim, para você e para qualquer um que está neste mar, que está nesta terra. Mas a diferença de quem convive neste vento é de quem está com Cristo e de quem está sem Cristo. A única coisa que nós precisamos entender durante este vento e perceber é se Jesus está conosco ou não. Um dia, irmãos, pegaram um diácono da igreja, um homem cheio de fé, de virtude, de poder, acusaram ele de algo que ele não fez. O nome deste homem era Estevão, e começaram a apedrejar ele a ponto de querer matá-lo. A Bíblia vai relatar que o vento que Estevão estava passando era muito grande, mas observe bem o que aconteceu. A Bíblia vai dizer quando estavam a ponto de matá-lo, com tantas pedras que estavam arremessadas ao seu corpo, os olhos dele estavam fixados no céu. E quando ele passa este vento olhando para os céus se estabelecem sobre a história dele. A Bíblia vai dizer que enquanto ele está sendo apedrejado, enquanto o vento está soprando para matar, os céus estão
abertos e Ele está dizendo: Senhor, me receba neste lugar, perdoe aqueles que estão fazendo isso. Por quê? Porque a visão do homem que tem promessa, por mais que o vento esteja forte, não pode ser nesta terra, tem que ser para o céu, nas coisas que Deus prometeu. Enquanto a tua visão estiver no céu, o vento que tem soprado neste mar não vai lhe incomodar, porque você sabe a direção que você está indo, você conhece o endereço da tua história, e Deus manda lhe dizer nesta noite: por mais que o vento sopre, a tua visão sempre estará lá em cima. Da onde que me vem o socorro? O meu socorro vem dos altos dos montes, vem do céu da eternidade, onde Deus está entronizado. Vai soprar o vento, mas tem alguém ali dentro que não está incomodado com este vento. Só que quando o vento pega, irmão, no barco, não é qualquer um que consegue se estabilizar, não. Por que Deus me trouxe essa mensagem? Porque tem muita gente suportando o mar em tempos bons, de sol, sem nuvem, mas quando a tempestade chega, ele quer parar, ele quer desistir, ele quer desesperar, ela quer dizer que não dá mais. Não dá mais por quê? Não dá mais porque seus olhos estão aí dentro do barco, seus olhos estão para a tempestade, o vento está conseguindo tirar a tua visão dos céus. Foi assim com Pedro. A Bíblia vai dizer que Jesus veio andando, ele disse: é um fantasma. Os discípulos olham e dizem: é um fantasma. Jesus disse: não tem, mas sou eu, o Jesus, um amigo de vocês. Pedro olha para ele e diz: Senhor, se for tu mesmo, faça com que eu vá por sobre as águas, andando assim como tu está fazendo. Jesus olhou para ele e disse assim: quer viver milagre, né, Pedro? Tem coragem? Pedro disse: tem. Então desça e venha. A Bíblia vai dizer que ele desce e começa a caminhar. Gente, não se esqueçam, era uma tempestade, o vento estava forte, mas enquanto os olhos estavam firmados em Cristo, Pedro começou a viver o milagre. Mas a Bíblia vai dizer que o vento era forte, a tempestade assolava, e Pedro agora começou a ter medo. Por um momento, em meio ao milagre, os olhos de Pedro saíram de Cristo e se voltaram para a tempestade. Quando ele coloca os olhos na tempestade, ele começa a afundar. Jesus pega ele do mar e diz: homem de pouca fé. É o que Cristo está dizendo para mim e para você. Tem tempestade que vem para lhe matar, mas você ficará de pé vivendo milagre enquanto os teus olhos estiverem cravados no céu. É por isso que a fé é a certeza das coisas que não se vê. Porque quando você olha para o céu em uma tempestade, o céu está cerrado, fechado. Não pense que muitas vezes você vai ver com clareza aquilo que os céus querem apresentar a você. Muitas vezes não vai ver nada, mas é a fé, é o que está no teu coração, é a certeza das coisas que não existem, que passarão a existir, que vai fazer você estar estabilizado no momento da tempestade. O Senhor está dizendo nesta noite mais uma vez: em tempos de tempestade, coloca os olhos em mim, porque você não se importará com a tempestade. Quem quiser ficar com os olhos na tempestade, que fique e pereça com ela, mas eu estou com os olhos no céu e vou viver a promessa de Deus na minha vida. Aí, o que acontece é que a tempestade tem destruído muitos, e eu quero deixar aqui os segredos dos mares quando Deus está em meio à tempestade. Quem não entendeu, diga amém. A Bíblia vai revelar que Paulo estava ali dentro, e por mais que tivesse muitos outros homens ali dentro que talvez não tivessem a mesma fé e firmeza, Paulo estava ali dentro. Um homem que tem fé é suficiente para fazer uma tribulação ficar viva na tempestade. É por isso que você precisa entender que muitas vezes Deus depende de você para fazer outros estarem bem. Muitas vezes você não pode perecer, você não pode cair, você não pode tirar os olhos do céu, porque senão toda a sua família pode cair junto com você. Porque senão o seu filho que está lhe observando, ele cai junto com você. Porque senão os seus vizinhos que às vezes estão se fortalecendo na tua fé, por mais que você não esteja percebendo, ele pode cair junto com você. Então neste barco precisa pelo menos ter um justo, precisa ter um homem que consegue olhar para os céus. E em meio a tantas multidões que tem nesta terra, nesse barco, nos barcos do vizinho, olha quem está aqui sentado nesta noite, você.
Então você precisa entender que você precisa estar bem para que outros estejam. Por mais que aquele navio estivesse tomado de criminosos e oficiais romanos, homens que não tinham fé, nem davam credibilidade às coisas de Deus, Paulo estava lá dentro e era suficiente para que as coisas começassem a acontecer. A primeira coisa que acontece quando o vento sopra, vamos ler, quem está comigo aqui, diga amém. Vamos ler o versículo 15 do capítulo 27 de Atos. Eu quero a colaboração de vocês. Quem pode ler para mim? Lê em voz alta. Vá, Alzira, lê, consegue chegar aí? Vá. E sendo o navio arrebatado, e não... Mais alto, você tem uma voz forte. Vá. Vá. E sendo o navio arrebatado, Boa. e não podemos navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós nos deixamos ir à toa. e a deriva, na minha tradução. E sendo o quê? O início? E sendo o navio arrebatado, Arrebatado por quê? e não podemos navegar contra o vento. Não podemos navegar contra o vento. O navio estava sendo arrebatado. Ele não podia navegar contra o vento. Tem vento que é tão forte. Esse vento era tão forte que os tripulantes não tinham mais controle sobre o que estava acontecendo. Eles não conseguiam mais dar direção ao navio. A única solução para que eles pudessem estar vivos era deixar o barco à deriva. O primeiro segredo dos mares, quando Deus está em uma tempestade, é: deixe o seu barco à deriva. Aleluia. Eu sei que vocês estão me olhando, pastor, como é isso? Eu não estou entendendo. Meus irmãos, tem momento que não dá mais para controlar, tem momento que não dá mais para direcionar, tem momento que não dá mais para seguir. A única solução que nós temos em um momento como esse é estar à deriva, é estar à toa. Pastor, explique para que eu possa entender. Estar à deriva, à toa, para muitos podem parecer coisa ruim, mas quem está à deriva já perdeu o controle do leme do barco. Quem está à deriva não consegue mais ter direção sobre o barco. Quem está à deriva está ao léu, está sem controle, está ali sem estar sendo submisso o barco a ninguém. E muitas das vezes no meio da tempestade é isso que Deus precisa que a gente faça. Por quê, pastor? Porque quando nós estamos à deriva, quando perdemos o controle do barco na tempestade, tem alguém que pode assumir este controle para nós. Nós largamos o leme e ficamos à deriva, e agora Deus entra e está dizendo: agora que você perdeu o controle, eu assumo o controle, sou eu que vou direcionar este barco. Tem muitos que pensam que o controle da história do náufrago está nas tuas mãos, está no modelo que você acha que é o certo, está no controle da sua suficiência, dos teus estudos, daquilo que você acha que é direção. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: se tem um homem com promessa dentro deste barco, pode deixar a deriva, porque eu vou direcionar este barco para onde eu quiser. Deixar a deriva é confiar nas mãos de Deus a minha vida. Deixar a deriva é quando eu não posso mais fazer nada e eu digo: Senhor, agora se não for tu, não é mais ninguém. Deixar a deriva é entregar a Deus agora o controle de toda a situação, porque a minha capacidade não consegue mais suportar este vento. Deixar a deriva é me humilhar diante
próprio Paulo tinha entendimento disso. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele foi ao terceiro céu. Ele diz: conheci o homem que foi ao terceiro céu sem corpo. Eu não sei se fora do corpo também não sei. O que eu sei é que as coisas que foram vistas lá não é lícita contar. Aí ele disse assim: para que eu não me ensoberbecesse pelas grandezas das revelações me dada, foi-me imposto um espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás, que todos os dias vinha me esbofetear. O vento estava forte. Aí ele diz: eu orei 3 vezes para que fosse tirado esse espinho de mim. Mas o Senhor Jesus apareceu e disse: Paulo, não vai ser tirado nada. Deixa o barco à deriva, que eu vou assumir o controle. A minha graça, ela te basta, e o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Eu sei que você não tem mais o controle. Está doendo, está sobrando, está difícil, mas não se preocupa. Eu assumo o controle da tua vida. Minha graça é suficiente para que você continue de pé. Quando Jesus está dizendo: a minha graça te basta, Ele está dizendo: eu não vou te dar mais nada. A única coisa que eu vou fazer na tua vida é o que eu já fiz: assumir o controle da tua história. Segue desta forma, Paulo, porque é assim que vai dar certo. Quem entrega a vida totalmente ao Senhor é aquele que tem o privilégio de estar à deriva, sendo direcionado por Ele. Quem me entende nesta noite que às vezes a direção da tua vida por você mesmo e nem ouvindo está lhe fazendo mal, mas que quando eu entrego a Deus, Ele consegue me direcionar para o momento, para o lugar certo. Levante a mão nesta noite e diga: glórias a Deus. É dependência de Deus. Estar à deriva é depender totalmente dele e não ter mais o controle da situação. Quem entende, diga amém. A palavra vai dizer que depois que eles estão à deriva, que eles perdem o controle da situação, agora as coisas começam a acontecer sem a força deles. A Bíblia diz que eles fecham as velas do barco. Eles não têm mais controle sobre o barco, porque as velas estão fechadas e o leme trabalha conforme as velas. O barco agora está indo em uma direção qualquer. Só que agora o Senhor sabe para onde é que este barco está indo. E tem muitos de nós que quer ficar confrontando com Deus. Todas as vezes que Deus quiser que o seu barco fique à deriva e você teimar em fechar as velas e largar o leme, terás tu contendido com Deus sobre a direção que Ele quer para a tua história. Se nesta noite existe alguém aqui que crê na palavra de Deus, o Senhor está dizendo: pare de contender com aquilo que eu tenho para você. Feche as velas deste barco, largue os lemes e entregue-se totalmente à minha vontade, porque eu sei para onde este barco está indo e tem que ir. A vontade da ida não é sua. Muitas vezes o teu desejo tem atrapalhado o desejo de Deus. A tua vontade, a tua teimosia tem atrapalhado aonde Deus quer lhe levar. Mas nesta noite a palavra de Deus alcança os corações e está dizendo: entrega a direção deste barco a mim, porque eu conheço o endereço que preciso te levar. Quem me entende, diga amém. Quando você entrega a direção e solta o desejo, a vontade, você começa a viver algumas coisas que você não está acostumado a viver.
Primeiro segredo: deixa o barco à deriva. Segundo segredo: você vai começar a entender que é preciso perder algumas coisas. Porque todas as vezes que Deus direcionar a tua vida, Ele sempre vai arrancar algumas coisas de você. Eu vou repetir: todas as vezes que você permitir, você sabe disso que eu estou dizendo. E muitas vezes você não quer entregar a Deus porque você sabe que você está endurecendo o coração para não perder coisas que você quer que esteja na tua vida. Só que o Senhor está dizendo para você: a primeira coisa que eu vou fazer, quando eu assumir o controle do barco, quando ele estiver à deriva, é tirar algumas coisas de dentro deste barco. Porque agora é o desejo daquele que está direcionando. Aí você vai me dizer: pastor, você está inventando? Lê a história. O barco está à deriva, mas vai para um lugar que Deus queria que fosse. Deus estava no controle total do barco, e alguém precisaria perder a força do leme para que ele pudesse levar. Porque tem vezes que Deus quer usar situação e não pessoas. Deus quer usar circunstâncias e não pessoas. Vou ser bem claro para você nesta noite: muitas coisas Deus usa o coração e homens para que possa acontecer. Mas tem vezes que Deus não está querendo usar homens, Deus está querendo usar situações. E nesta feita Deus usou esta tempestade para que pudesse levar este barco aonde Ele queria. E a segunda coisa, o segundo segredo dos mares, em uma tempestade que Deus está, é que Deus, quando assume o controle do barco, Ele começa a dispensar de dentro do barco coisas que não são mais úteis. Deixa eu perguntar uma coisa a você: está disponível para que Deus arranque algumas coisas da tua vida que não está mais prestando para estar? Entendo? Você está disponível para entregar totalmente a tua vida ao Senhor, para que Ele possa tirar de dentro deste barco algumas coisas que não estão glorificando o nome dEle diante da tua vontade soberana? Nesta noite Deus está dizendo: eu posso assumir o controle, mas assumindo, vou começar a mexer em algumas coisinhas aí dentro que não me agrada. Entende? Diga amém. Prove, pastor. Eu vou lhe provar. A deriva é o primeiro tópico, mas quando eu estou à deriva, a letra A vai falar sobre perdendo algumas coisas. 27, 18. Vamos, Brian. Eu vou ler o 18 e 19. Ulisses, em voz alta, a igreja precisa ouvir. 18 e 19. E andando, nós agitados como veementes tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. No dia seguinte aliviaram. Na minha tradução é: retiraram algumas coisas de dentro do navio. Continue. E ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Olha para mim aqui. Quando Deus começa a fazer, quando Deus toma o controle do barco, Deus começa a fazer você entender que precisam algumas coisas serem retiradas daí de dentro. O impressionante aqui é que a Bíblia vai destacar as palavras com as próprias mãos. O Senhor está dizendo que quando Ele assume o controle do barco, Ele não precisa fazer a tempestade derrubar aquilo que está dentro deste barco. Ele vai lhe conscientizar que tem algumas coisas aí dentro que precisam ser tiradas, e vai lhe capacitar para que você entenda isso e você mesmo retire por espontânea vontade. Com as próprias mãos retiramos, jogamos fora, falamos que não precisava mais estar, porque não há nada melhor do que uma mudança de pensamento. Sejam transformados pela renovação
vossas mentes. E Paulo diz: porque aí vocês poderão experimentar com boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus não está aqui para lhe obrigar a nada. Deus está aqui para transformar a tua vida e fazer você entender que precisam ser arrumado este navio e que tem coisas que estão aí dentro que não podem continuar. Nesta noite, só quem entregará o barco à deriva e retirará coisas que não estão prestando, levante a mão e diga aleluia. É daí, manchuia, sério. Vem pra cá, tem que tirar. Não dá pra ficar assim, não. Tem que tirar. Se Deus está direcionando, tem que tirar, tem que arrancar, tá feio. Ó, tá pegando mal para você. Os céus estão vendo. Os olhos do Senhor estão vendo. Nesta noite entrega a Ele, e Ele vai lhe dar graça para que você com as suas mãos arranque de dentro do navio aquilo que não presta. O Senhor está movendo dentro deste navio. O Senhor está operando dentro deste navio. E agora, com as mãos deles, eles começam a lançar fora algumas coisas que estão ali. Amém? Quem me entende? Diga amém. Amém. Eu preciso ser transformado por esta palavra. Eu não posso ouvir esta mensagem e ir para casa somente com ela nos ouvidos. Eu preciso que ela alcance o meu coração. Eu preciso que ela produza frutos dentro da minha alma. Então, a primeira coisa é perder coisas. O Senhor quer fazer você perder, porque a Bíblia diz que quem perde, ganha. E muitas vezes quem ganha, perde. Aleluia. A terceira coisa é a esperança. Porque quando você começa a perder coisas aqui na terra que não agrada ao Senhor, a tempestade ainda continua. E você vai perdendo as esperanças de um dia bom chegar. Por quê? Porque aquilo ali talvez fosse o mantimento daquilo que você precisasse. Mas que para Deus você não precisa. Tem coisas que nós pensamos que precisamos, se perder a gente entristece. Mas Deus está dizendo, por mais que você ache que se você perder não haverá esperança, se sou eu que estou retirando da tua vida, pode aguardar o tempo certo, porque o dia de sol vai chegar e você vai perceber que foi necessário perder para que essa tempestade pudesse passar. O versículo 20, quem vai ler agora? O pastor Marco, lê o versículo 20 alto para a gente aí. Verso 20. Não aparecendo, havia já muitos dias, vendo o sol e as estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Fugimos todos à esperança de nos ser salvos. Passaram-se muitos dias, não apareceu o sol nem as estrelas, porque as nuvens, o céu estava travado, fechado, e por muitos dias eles perderam a esperança. Deus me trouxe aqui para dizer a você nesta noite: não perca as esperanças. Mas pastor, está demorando. Mas pastor, vai demorar, vai demorar no tempo que for necessário para Deus fazer na tua vida o que tem que fazer nesta noite de tempestade. Esta noite ela pode durar o período que Deus determinar. E enquanto você não se enquadrar e não fazer aquilo que tem que ser feito, enquanto que as coisas do Senhor não aconteçam conforme o desejo e a vontade dele, o tempo vai ser determinado por ele. Os dias vão se passar, não haverá estrelas e nem sol, ou seja, a esperança vai embora. Mas o Senhor está dizendo que o choro pode durar uma noite, e eu digo, pode durar até 10 noites, mas em um momento que ele determina, a esperança voltará e a alegria virá pela manhã. Olhe para mim aqui, Paulo vai dizer
esta esperança nunca se apagará do nosso coração. Por muitos que são os dias de trevas sobre a nossa vida, por muitos que são os dias sem ver as estrelas e o sol, o Senhor está determinando, haverá um tempo determinado para esta tempestade se acabar. Por muito tempo Jó não viu as estrelas e nem o sol, porque a tempestade que estava sobre a vida dele era tão grande que perdeu Jó as esperanças. Talvez a gente pense assim, mas lá por dentro existia algo que não era normal. Jó estava dizendo: por mais que os dias estejam se passando e a esperança do meu coração queira se apagar, ela não vai se romper. Por quê? Porque mesmo sem ver, eu sei que o meu Redentor, Ele vive. O Senhor está dizendo nesta noite: tripulantes deste navio, se está à deriva, está nas minhas mãos, se está perdendo coisas, é porque assim eu determinei para o seu melhor. E por mais que se passe os dias e você não está vendo as estrelas nem o sol, não perca a esperança, porque eu ainda tenho um controle neste barco e ele vai chegar no lugar que eu determinei. Você vai chegar no lugar que Deus determinou, porque maior é o Senhor que está no controle deste barco do que qualquer céu rachado que possa se apresentar sobre a tua vida. Não importa os dias de dores, não importa o momento de tempestade, Deus ainda fará o sol brilhar na tua história. Entende? Diga amém. E o Senhor diz aqui: perseverança, mantenha a esperança. Eles estavam perdendo a esperança, porque os dias estavam se passando e eles estavam dizendo: nós estamos perdendo as esperanças. Não perca a esperança. O segundo segredo de estar em uma tempestade à deriva com Deus é não perder a esperança. Quem me entende nesta noite, diga amém. Glória a Deus. O navio, irmãos, ele é o centro de tudo aquilo que poderia manter aqueles tripulantes vivos, sim ou não? Se eles estão dentro de um mar revolto, a única coisa que pode manter eles vivos é o navio que eles estão dentro, sim ou não? Verso 22. Verso 22. Presbítero Fábio, leia para mim, por favor. Mas agora vós admoeste a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha para mim, só ouvi um aleluia. Tem alguém dentro deste navio que está com os olhos no céu e sabe o que é que Deus está fazendo. E Ele está dizendo: eu vou dar um conselho a vocês, não percam a esperança, porque ninguém aqui vai morrer. Só que Ele está falando algo que é difícil. Você sabe por que nem todo mundo pode dar glória nesta palavra? Porque nem todo mundo consegue compreender isso que Paulo está falando. Ele está dizendo: ó, não percam a esperança. E eu vou admoestar vocês: ninguém aqui perderá a vida, somente Deus. a única coisa que estava dando segurança humana em uma mente comum, no meio de um mar. Eu não estou falando no meio de um rio, eu não estou falando de uma bacia, eu estou falando em meio a um oceano, aos oceanos. Era um navio. Ele está dizendo: já arranquei coisas de dentro do navio. Agora Paulo está dizendo: não perca a esperança, ninguém vai morrer, só vai se perder o navio. Não. Quem não tem estabilidade espiritual não consegue passar uma tempestade dessa. Porque você sabe a única coisa que lhe dá segurança de viver uma vida normal, alguns é a família, outros é a casa que tem, alguns é o emprego, tem muitos que é o dinheiro que está no banco, e assim sucessivamente. É a coisa que você olha e diz assim: eu só estou vivo bem porque eu tenho isso.
E Paulo olha para a sua cara e está dizendo: fique tranquilo, você não vai morrer, mas vai perder isso aí que na sua cabeça te mantém vivo. E agora, quando você perder tudo que você tem, porque o Senhor está dizendo aqui: eu estou arrancando de você aquilo que não presta, e estou tirando aquilo que é a resolução dos teus problemas. Deus está dizendo aqui dentro deste navio, assim como eu fiz com Jó, eu estou fazendo nesse navio. Não vai morrer ninguém, mas vou arrancar tudo que serve para você. Aquilo que é suficiente, aquilo que você acha que te mantém de pé vivo, eu estou tirando. Quem é você nessa tempestade? Por que os soldados não conseguiam entender? Por que os humanos não conseguiam entender? Por que os prisioneiros não conseguiam entender? Porque só quem consegue entender algo deste tipo, deste nível, é quem está com os olhos em Deus. É quem consegue olhar para o Senhor e dizer: o Senhor me deu, o Senhor tomou, mas bendito seja o nome que é aqui eu pego os crentes materialistas. Pego aqui eles. Irmão, eu tenho vida, viu? Não esqueça que quem está aqui em cima desse altar não é um ser humano, não. Um homem que sempre trabalhou, desde jovem, batalhou para ter as coisas desta terra. E eu sei o valor que tem a minha casa, que eu trabalhei a vida toda para construir, a minha família que Deus me deu. Eu sei o valor que tem o carro que eu comprei, e tudo que é material na minha vida. Eu sei o quanto eu me desempenhei durante a minha história toda para ter. Este é o meu navio. E eu pergunto ao Senhor: Senhor, e se eu perder este navio, quem será eu no meio desta tempestade? Porque muitas vezes, irmão, tem camuflado o amor que nós temos por Deus. E Deus me trouxe aqui nesta noite para nos conscientizar e nos fazer pensar quem somos nós nessa tempestade. Os segredos dos mares não é para qualquer um. O que Deus está fazendo aqui nessa tempestade é para homem grande, não é para criança, não é para menino na fé. E o Senhor está dizendo: se eu arrancar tudo e só deixar a tua vida, quem será você diante de mim? A Bíblia vai dizer que Jó perdeu tudo. E eu vejo Jó no meio dessa tempestade, não sei porquê. Até a mulher que era dele estava dizendo a ele para amaldiçoar e abandonar, porque ela já não aguentava mais. Ou seja, o que estava acontecendo nesse navio, nem a mulher que passou a vida toda com Jó conseguia entender. Por quê? Porque a espiritualidade de Jó era maior do que tudo. E ele vai dizer à mulher: como falas uma louca, falas tu. Não se confunda, porque eu sei o que está acontecendo. Nesta noite o que o Senhor está dizendo para você é: dentro deste navio, eu ainda sou maior do que tudo isso que está se sustentando nesta terra. Eu ainda sou suficiente. Deus está dizendo: se o navio se partir, mesmo que eu envie um peixe para te levar para as profundezas, para lá você poder orar, assim eu vou fazer. Eu ainda sou suficiente nessa história. Não se apegue ao navio, que na tua visão é a única coisa que está fazendo você flutuar em meio à tempestade. A tua vida não depende deste navio, depende do Senhor dos exércitos que está com as mãos estendidas sobre você. Está em Deus ou está em quem? Você está em Deus? Você está em quem? Quando Elias disse: Eliseu, você vai ficar no meu lugar. Eliseu tinha casa, tinha empresa. Eliseu era fazendeiro, tinha um monte de boi, tinha currais, que estava com aqueles bois. Sabe o que foi que Eliseu fez? Eliseu disse: é por isso que ele era poderoso do que ele era. Ele disse assim: esse navio aqui não é nada para mim. Esse navio aqui não é nada porque se o navio cair, afundar, o Senhor abre esse mar no meio e eu passo em terra seca. Maior é ele. Aí Eliseu matou os bois tudo, fez um churrascão, deu todo mundo. Aí Eliseu disse assim: olha o que acontece, que ele pensou. Ele disse assim: eu vou queimar esse curral. Por quê? Porque a única coisa que me sustenta nessa terra
É o único porto seguro que me dá estabilidade nessa terra. Então eu vou queimar logo, porque depois eu posso olhar para trás e querer voltar e abandonar aquele que é suficiente para a minha vida no meio dessa tempestade. Aí ele queimou tudo, destruiu tudo que ele tinha na terra e seguiu em uma visão que só Deus tinha para ele. Eliseu estava dizendo: o Senhor ainda é maior sobre a minha vida, o Senhor ainda é maior sobre a minha história. Então a visão de Paulo não era a visão de todos que estavam ali. Paulo está dizendo: ninguém vai morrer, só vai se perder o navio. Muitos olharam e disseram: meu Deus, é motivo de desespero isso que Paulo estava falando. Mas ali dentro tinha um homem que não estava com os olhos no navio nem na tempestade, mas no céu. Nesta noite Deus está forjando homens e mulheres que não colocam os olhos naquilo que é da terra, mas sim na promessa que os céus têm apresentado a eles. Quem me entende nesta noite, diga amém. Não é para todos. E deixa eu dizer uma coisa: não adianta você querer ficar firmado, porque daqui a pouquinho tudo isso daí que você está com o seu coração vai acabar. E aí talvez você perceba que esse navio não é suficiente para te manter vivo só naquele grande dia. E o Senhor quer dizer para você: eu quero fazer você perceber agora, eu quero fazer você entender agora, que o suficiente para a tua história sou eu, não aquilo que está aí terrenamente, aparentemente lhe proporcionando viver. É forte isso aqui, irmão. Isso aqui é para crente maduro, é muito forte. Então, o terceiro segredo desses mares é: o navio ele não pode ser o centro da sua esperança. O centro da sua esperança tem que ser Deus. E a vida, quando o centro da esperança é Deus no meio da tempestade, a vida será preservada. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual o valor que a sua vida tem para Deus? Se o navio vai ser destruído, mas ninguém vai morrer dentro deste navio, é sinal que a sua vida tem muito mais valor do que o navio. Porque o Senhor está dizendo: eu posso fazer muitas coisas com a sua vida, mas com o navio não. E o Senhor quer trazer a conscientização para você, quer fazer você entender o valor que você tem para os céus, fazer você desvincular a tua vida ao navio, para que você possa olhar para a sua vida sem o navio. Vamos fazer algo espiritual aqui? Olhe para você agora e separe na sua mente todas as coisas que você tem nessa terra, até sua casa, sua família, tudo. Fique sozinho agora, fique sozinho agora e se apresente a Deus agora só, sem nada. Talvez você consiga ver o valor que Deus tem para a tua vida nesta terra. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? O que Silvio Santos pensou, morreu, mas foi um grande homem. Perguntaram a ele: Silvio Santos, se um dia você perder tudo que você tem, o SBT, suas finanças, tudo que você tem, você perder, ele disse assim: com verdade, eu não me preocupo, porque eu tenho certeza que da mesma forma que eu construí tudo isso um dia, se eu chegasse do zero hoje, eu construiria tudo novamente. Sabe o que é que o Silvio Santos estava dizendo? Maior do que aquilo que eu tenho é a minha vida, que pode produzir tudo aquilo que eu tenho e ainda muito mais. Quando nós desvinculamos a nossa vida do navio, nós podemos perceber que o projeto que Deus tem para a gente é muito maior do que aquilo que nós temos nesta terra. Quem nesta noite consegue me entender, diga amém. Você é muito maior do que aquilo que você tem, porque dentro do navio existe vida. Amém ou não amém? Paulo estava dizendo: ninguém perderá a vida, mas o navio vai se perder. A vida que está dentro do navio é mais importante para Deus do que o navio. Beleza? Sim ou não? 27, 23. 27. Meu Deus, a mensagem está no meio, cara.
Amém? Então eu vou encerrar agora. Olha o esboço que eu fiz hoje de tarde. Tá vendo? Eu estou aqui ainda. Então vamos encerrar agora. Letra E. Letra E. Capítulo 27, versículo 23. A gente vai ler o 23, o 24 e o 25. Vamos encerrar. Quem pode ler para mim os 3 versículos? Em voz alta. Vai, pastor. Na mesma noite, o anjo de Deus, em que eu sou, e aqui esteve comigo. Nesta noite, o anjo de Deus esteve com Paulo. Vá. Dizendo, Paulo, não tem mais. Importa que seja apresentável a seca. E eis que Deus te deu todos quantos também contigo. 25. Portanto, ó Senhor, esteja com ânimo, porque creio em Deus, e há de acontecer assim como a mim e foi dito. Sabe o que é que Deus está dizendo para resumir? Diante de tudo que está acontecendo nesse barco, Paulo da Ribeira, eu estou no controle da situação. Aleluia. Aleluia. Sabe aquela dúvida que talvez você coloque no teu coração? Meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Meu Deus, será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu estou na direção certa? Será que eu vim para o lugar certo? Será que a minha vida está no rumo certo? Deus está dizendo, se o navio está à deriva, fique tranquilo, eu estou no controle da situação. Por mais que você não entenda, hoje o que está acontecendo, sou eu que estou movendo os céus e terra, para que você chegue a Roma. Eu tenho o controle da situação, eu tenho o controle da tua vida. Já entregou a mim, já soltou o leme, já fechou as velas. Eu tenho o controle da tua vida. Se o anjo aparece, o anjo está dizendo, Deus tem o controle da tua vida. Pastor, o que é que acontece comigo? Eu ainda estou na direção, e nesta noite eu finalizo te dizendo, larga agora o remo, larga agora o leme, larga agora as velas. Deus tem o controle da sua vida. Quem me entende, diga amém e aplauda Jesus nesta noite. Vou te deixar agora com um gostinho na boca, a água na boca. Mais um pouquinho para quer? Vamos deixar uma deixa aqui para terça-feira que vem? Vamos? Vai para cá, vai para cá. 27, 29. 27, 29. Quem é essa que está em pé aí no fundo? De amarelo. É Ró. Não é ela? Vai ler, Ró, para todo mundo ouvir. Ei, aí sei. Rogério, levante aí. Lê aí, alto, vá. 27, 29. Em algum lugar luxuoso, cansado, posto, acolás, desejando que viesse o dia. Amém. Rogério está aqui, está longe, ele está apertando os olhos. Ó. Lançaram da popa. Quantas âncoras? Quantas, Rogério? 4 âncoras. Sabe por que lançaram essas âncoras, Fábio? Porque eles começaram a medir, jogar sonda para ver a profundidade da terra, e começaram a perceber que cada vez que passava o tempo, o barco estava chegando mais para a beira. Quando eles perceberam que o lugar já era propício para parar, o que foi que eles fizeram? Jogaram as âncoras. Sabe o que é que Deus está dizendo? No momento certo, você vai perceber que é hora de parar. Eu sinto Deus aqui neste lugar.
na hora certa, você vai entender que é o momento de jogar as âncoras. E eu vou dar 4 nomes a cada âncora dessa, para você perceber que o barco está chegando no seu destino. Quem me entende nesta noite, diga amém. Você pode dar um grito de glória a Deus? Então aplauda Jesus e fique de pé, porque nós vamos. Glória. Aleluia.